Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós conheceremos a classe dos hidrocarbonetos. Vamos lá? Os compostos orgânicos estão divididos em diversas classes de compostos, incluindo a classe dos hidrocarbonetos, que, como o próprio nome já diz, possuem apenas carbono e hidrogênio na estrutura. A classe dos hidrocarbonetos é subdividida em grupos específicos de compostos: os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos, ciclinos e aromáticos. Nós conheceremos agora algumas características de cada um desses grupos. Os alcanos são hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta, ou seja, eles não possuem ligações duplas ou triplas na estrutura. O propano, composto presente no gás de cozinha, é um representante desse grupo. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Isso quer dizer que se um alcano possui N carbonos, o número de hidrogênios é 2 vezes o valor de N mais 2. Por exemplo, o propano tem 3 carbonos, então seu número de hidrogênios é 2 vezes 3 mais 2, que é igual a 8. Ou seja, sua fórmula molecular é C3H8. Conhecer a fórmula geral facilita a descoberta da fórmula molecular dos compostos. Imagina ter que contar o número de hidrogênios de um composto com 30 átomos de carbono. Vamos analisar agora o caso do alcano octano. Pergunto a vocês: quantos átomos de carbono estão presentes na estrutura? Na primeira representação, há 2 CH2 e 2 CH3 fora do colchetes, além de 4 CH2 dentro do colchetes, ou seja, 8 átomos de carbono no total, como o próprio nome do composto já diz, né? Octano. Uma outra forma de representar mostra que 6 CH2 estão em sequência, além dos CH3 que estão nas extremidades da cadeia. Passando para a terceira representação, conseguimos observar com mais clareza que são 8 carbonos no total. Todas essas representações são muito comuns e por isso é muito importante conhecê-las. Considerando que o octano tem 8 carbonos, então, seu número de hidrogênios é igual a 18. Os alcenos, eles são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, de cadeia aberta, e que possuem uma ligação dupla entre carbonos. São compostos insaturados. O etileno, substância responsável pelo processo de amadurecimento da banana e do tomate, é um exemplo de alceno. A fórmula geral dos alcenos é CnH2n, ou seja, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Por isso, a fórmula molecular do etileno é C2H4. Vamos pegar como exemplo um composto maior. Olhando essa representação, dá para dizer se tem ligação dupla na estrutura? Quando temos essa dúvida, é muito importante redesenharmos a cadeia incluindo as ligações entre carbonos, como mostram as representações abaixo. Ao desenhar a segunda representação, você observará a necessidade de colocar uma ligação dupla para que os carbonos 2 e 3 fiquem cada um com as 4 ligações que eles precisam fazer. A terceira representação deixa ainda mais evidente a presença da dupla ligação, da insaturação. Voltando à primeira representação, notem que há 3 grupos CH2 em sequência, que foram incluídos em todas as representações. Como o composto possui 7 carbonos, então, sua fórmula molecular é C7H14. Os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma ligação tripla. Um exemplo é o acetileno, que a partir da reação de polimerização permite a obtenção do PVC, material muito utilizado na fabricação de canos e forros. A fórmula geral nesse caso é CnH2n-2. Assim, o número de hidrogênios é 2 vezes o número de carbonos, menos 2. Vamos agora analisar esse alcino. Há quantos carbonos na estrutura? Olhando essa representação, pode parecer um pouquinho confuso, mas lembre que a ligação tripla está localizada entre 2 átomos de carbono. Assim, fica mais fácil perceber que são 4 carbonos no total. Essa outra representação está incorreta, pois ela não reflete os ângulos de ligação de 180 característicos da hibridização sp. Como o composto possui 4 carbonos, seu número de hidrogênios então é 6. Os alcadienos, ou simplesmente dienos, como são mais conhecidos, possuem 2 ligações duplas entre carbonos na estrutura. É o caso do butadieno, utilizado na fabricação de borracha sintética.
A fórmula geral dos alcadienos é a mesma dos alcinos, já que ambos possuem duas ligações π na estrutura. Eu imagino que nesse momento você já deve ter percebido que cada ligação π reduz em 2 o número de hidrogênios, uma vez que ao invés de fazer mais ligações com hidrogênios, os carbonos formam uma ligação múltipla entre si. Considerando a fórmula geral dos alcadienos, a fórmula molecular do butadieno é C4H6, a mesma do alcino mostrado no exemplo anterior. Futuramente, nós veremos que estes compostos são isômeros, já que eles possuem a mesma fórmula molecular, mas estruturas químicas diferentes. Agora vamos aos compostos de cadeia cíclica. Os ciclanos ou cicloalcanos não possuem insaturação, como mostra a estrutura do ciclopentano. A fórmula geral é CnH2n. Então, o ciclopentano, que tem 5 carbonos, como o próprio nome dele já diz, possui 10 hidrogênios no total. Os ciclenos, ou cicloalcenos, possuem uma ligação dupla e fórmula geral CnH2n-2. Assim, a fórmula molecular do ciclopenteno é C5H8. Já os ciclinos, ou cicloalcinos, possuem uma ligação tripla e fórmula geral CnH2n-4. Por isso, a fórmula molecular do ciclohexino é C6H8. Para finalizar o nosso estudo, vamos conhecer alguns compostos aromáticos. O benzeno é um composto aromático mononuclear, por possuir apenas um anel. A característica que torna o alceno aromático é a presença de ligações duplas intercaladas. Essas ligações duplas se movimentam dentro do ciclo, gerando essas duas estruturas de ressonância. Como as duplas ficam em constante movimento, uma forma de representá-las é através deste anel dentro do ciclo. Essa representação é chamada de híbrido de ressonância. Naftaleno, antraceno e bifenilo são hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, por possuírem mais de um núcleo aromático. O naftaleno é do tipo polinuclear condensado, já que seus dois ciclos possuem átomos de carbono em comum. O mesmo é válido para o antraceno. Já o bifenilo é polinuclear isolado, porque seus ciclos não possuem átomos de carbono em comum. É isso, pessoal. Na próxima aula vamos começar a aprender a nomear os compostos orgânicos. Até lá!